Centro Educacional Girassóis, segunda série do ensino médio, aula 29. Oi pessoal, é a Teacher Marcela. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Então hoje nós vamos falar sobre conjunctions and connectors, na verdade mais conhecidos como linking words. Já falamos disso em outras aulas e hoje vamos fazer um resumão, ok? Então, na verdade, o que são as linking words, né? Ou connectors, ou conjunctions. Na verdade, todos esses conjunctions, connectors, estão dentro dessa visão geral das linking words, tá? Linking words são todas as palavras ou expressões que servem para estabelecer uma conexão lógica entre elementos ou frases, tá? Elas são principalmente conjunções, locuções conjuntivas, mas também podem ser preposições, advérbios, enfim. O que é importante a gente entender é que a linking word, ela une duas ideias, tá? E a diferença entre a conjunção e os connectors, os conectivos, tá? É que as conjunções eu uso para unir duas orações, duas frases, tá? Sejam elas independent ou dependent, mas eu preciso unir duas, elas estão dentro da mesma sentença. Já os conectores, eu uso eles, na verdade, para unir duas ideias, fazer essa coerência, trazer essa coerência, essa coesão para a informação, porém são duas sentenças separadas. Então, as linking words, né, falando assim de uma forma geral, são essas palavrinhas que gramaticalmente chamamos de conjunção, conectivos, locuções conjuntivas, preposições, enfim, mas que unem essas ideias, ok? Então, aqui eu já trouxe para vocês os 6 tipos de conjunções, de conjunctions, que a gente tem em inglês, tá? E vamos falar um pouquinho, né, para que cada uma delas serve. Então, as conjunções de tempo servem para a gente estabelecer uma relação entre o que você disse na primeira parte daquela frase e a informação seguinte, tá? Alguém estava fazendo alguma coisa, meanwhile, enquanto outra pessoa estava fazendo outra coisa. As de comparação, que como o próprio nome já diz, estabelece uma comparação entre dois elementos dentro da mesma oração, de exemplificação, de lugar, né? De resumir, de resumo e de adição. Então, por exemplo, se eu estou contando uma história muito grande, em um determinado momento lá na minha frase, eu paro e falo, anyway, this is subject for another day, tá? Isso é um tema para outro dia. Então, essas conjunções, elas servem para unir dentro da mesma frase duas ideias. Elas podem ter contraste, elas podem brigar entre si, vamos dizer assim, mas elas estão unidas dentro da mesma ideia principal, tá? Já os conectores, eles têm essa mesma função de unir ideias, porém, como eu já disse para vocês, em orações separadas, tá? Então, são ideias que são unidas, por exemplo, eu não passei de ano, uma oração. Outra oração, não pude viajar com a minha família, segunda oração. Se eu quiser usar um conector, eu faço a primeira oração, eu não passei de ano, ponto. Segunda oração, por este motivo, eu não pude viajar com a minha família. Ou seja, eu consegui que você entendesse que eu estava relacionando, conectando essas duas ideias, mas
em sentenças diferentes, tá? Então, a gente tem os connectors de causa e efeito, de comparação, de contraste, de persuasão, de adição, de enfatizar, tá? Eu vou enfatizar alguma coisa. Oh, she's very smart. In particular, she's very good in mathematics. Então, ela é muito inteligente, mas em particular, ela é muito boa em matemática. Então, assim, eu enfatizei que ela, além de ser muito inteligente, ela é muito boa em uma determinada matéria, tá? Em duas sentenças separadas. E na verdade, né, gente, a gente já usa as linking words ao longo dos nossos estudos. Então, hoje foi só para a gente resumir melhor essas ideias, né? A gente já vinha falando das conjunctions há bastante tempo e agora vamos lá fazer os exercícios de fixação. Aqui na página 37, primeiro a gente tem um Reading Comprehension. Então, leiam o texto para a gente fazer o exercício das próximas páginas. Então, aqui no número 1 é uma questão sobre o texto, para vocês descobrirem qual a razão principal aí da violência urbana, segundo o texto, né? No número 2 é uma questão de verdadeiro ou falso. E no número 3 é uma questão para que vocês contradigam com trechos do próprio texto as opções que vocês marcaram falso na número 2. Aqui na página 39 e 40, vocês vão completar os diálogos utilizando as linking words, tá? Que a gente já falou anteriormente. Então, prestem atenção, eu estou falando de linking words. Se você vai usar um connector ou uma conjunction, depende do tipo de estrutura que está usada em cada uma das opções aí. No número 1. No número 2, ele diz para sim usar uma correlative conjunction. Então, aí sim ele está te dando especificamente qual tipo de conjunção você tem que usar. Na página 40, o número 3 eu não trouxe o texto, porque o meu texto ele já está com a resposta. Então, vocês vão circular dentre as opções a conjunção correta para completar a mensagem passada no texto, tá? No número 4, escolha o melhor final, a melhor conclusão para as sentenças abaixo. Então, prestem atenção, porque temos aí as conjunções sendo utilizadas, mas prestem atenção se a frase quer passar uma ideia de contraste, de adição, de tempo. Vocês precisam verificar o que tipo de conjunção que está sendo usada para ver qual o tipo de conclusão que essa frase vai ter. Na página 41, vocês vão reescrever os trechos extraídos abaixo, né, do texto, usando as conjunções ou os conectores conforme pedido, tá? Façam os ajustes necessários, como incluir ou excluir palavras e trocar a ordem das frases, para que esse trecho faça sentido. Então, a letra A pede um connector de consequência, né? No número 2, ele te dá um because, que é uma conjunção. Qual é? O because eu uso como o quê? Tá lá? Olhem lá, não posso dar resposta. E a letra C também é uma conjunction instead of. Então, essa conjunção é uma conjunção de quê? E é isso, pessoal. A aula de hoje é uma matéria que a gente já vem trabalhando, talvez o nome diferente do que a gente já havia visto antes, mas são as linking words, são os conectores, as conjunções, as palavrinhas que unem as ideias, tá bom?
Se ficaram com dúvida, mandem para teacher, se não, a gente se encontra na nossa próxima aula online. See you soon, guys. Bye bye.